Seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Kemi, especialista em organização financeira, estudiosa comportamental, e hoje eu tô numa versão um pouco diferente, sozinha, tipo aqueles pocket sessions que dizem. Eu não lembro agora como fala em português, e eu não tô querendo me exibir nem nada, mas é porque eu vi esse termo recentemente. Mas assim, são versões pequenas mesmo, tipo pílulas, acho que seria essa expressão. Então, eu queria trazer aqui alguns compartilhamentos mesmo, alguns insights, reflexões, que às vezes eu não acabo não compartilhando com vocês em outros locais, e eu gostaria de fazer isso com mais frequência, porque no Instagram a gente fala sobre uma coisa ou outra, mais voltado para trabalho, eu compartilho um pouco da minha rotina lá, mas é tudo muito rápido, né? Ali é coisa de, às vezes, eu fazer um dia inteiro, um resumo de um dia inteiro em, sei lá, em frames de 1 segundo. Então, né, é muito, sei lá, eu conto o resumo do meu dia em 10 segundos. E isso não é nada, né, comparado a tudo que a gente vive, o que a gente passa e principalmente o que a gente pensa, o que a gente acaba refletindo no dia a dia. Então eu queria muito, ter esse espaço com vocês, de como se a gente estivesse, assim, sei lá, sentado num café, conversando, trocando uma ideia mesmo, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu falo assim: "Se vocês quiserem conversar comigo, gente, vamos tomar um café, vamos almoçar". Eu acho que para mim não tem experiência melhor, não tem momento melhor até para eu acho que é um momento de conexão, assim, quando eu quero muito ficar, assim, sozinha, e eu gosto de ter momentos sozinha, eu curto ficar sozinha, sabe, de vez em quando, até para eu me reenergizar. E eu gosto de ir a lugares sozinha, conhecer lugares sozinha, porque é muito esse momento em que eu me conecto comigo mesma. E não é aquela coisa do: "Ah, eu quero ouvir só os meus pensamentos", né, tipo, mães vão me entender que às vezes a gente fala: "Eu só queria ouvir os meus pensamentos", sabe, só os meus. De não ficar só: "Mãe, mãe, mãe, mãe", e a gente ficar só pensando em filho, né, filho, agenda, é natação, é escola, sabe, aquele dia inteiro, o tempo todo pensando neles, o que é absolutamente normal, mas a gente quer também ter esse tempo pra gente, né. Então, esse é o momento em que eu me conecto muito comigo. Então eu saio sozinha, vou fazer as coisas com calma, com tempo, sabe, de olhar para alguma coisa e falar assim: "Eu tenho tempo para observar, o tempo para realmente entender o que está acontecendo", sabe. Eu tenho essa questão de, tipo, eu gosto de calma para poder, entender tudo, poder sentir aquilo, poder pensar naquilo que está acontecendo. Eu gosto desse tempo, assim. Então, é óbvio, né, no dia a dia, na nossa correria, isso não muito, pouco provável que eu vá fazer isso com muita frequência, mas eu gosto de ter esses momentos. Então, quando eu sento para conversar com alguma pessoa, é um momento em que eu me conecto com a pessoa, né, então eu gosto muito disso. E aí eu estava sentindo falta de poder fazer isso também aqui, para compartilhar um pouco mais sobre outras questões também que têm vindo mais à tona para mim, nos últimos anos, principalmente depois que o Enzo nasceu. Eu acho que quem acompanhou aí o episódio da Rafa, né, a astróloga, acho que pôde ver um pouco o quanto que eu tenho me interessado muito mais por astrologia. Eu mergulhei nesse assunto nos últimos 3 anos, o quanto a maternidade, obviamente, é muito presente, né, na minha vida, né, por conta do Enzo e tal, mas eu acho que poucas pessoas sabem o quanto que eu estudo também para ser mãe, né. Então, como que é esse estudo? Como é que eu vejo hoje a vida? Como que eu vejo as crianças? Como eu me vejo, e me vejo criança, e vejo tudo que aconteceu, o que eu carrego até hoje. Então tem um monte de coisa que eu gostaria muito de poder compartilhar mais aqui, sabe. Eu tô vendo, na verdade, sentindo uma transição acontecendo, e é muito louco, né, porque eu voltei para o digital em maio, né, desse ano, a gente está falando de 2023, muito querendo, assim, fazer outras coisas. Na verdade, eu vim para o digital para falar sobre finanças, autoconhecimento e tudo isso, e como que eu acho que, finanças não é só sobre planilha, não é uma planilha que vai te dizer o que fazer e vai te tirar, de uma situação em que não está confortável para você. Mas eu tô sentindo que tem algo mais acontecendo, que realmente tem uma transição talvez,
Não sei se de carreira, de momento de vida, de, sei lá, de compartilhamentos, de assuntos, eu não sei. Eu sinto que eu estou numa transição. E aí eu venho no meio, assim, na verdade, assim que eu volto a aparecer no digital, a compartilhar mais as coisas com vocês, eu falo: "Bom, será que é isso que eu quero fazer? Tipo, como, né?". Mas eu acho que eu só ia descobrir mesmo isso, sentir mesmo isso, se eu começasse a fazer as coisas. E era uma coisa que eu estava com muito medo de fazer, era voltar para o digital, era me expor mais. Tem muitas camadas aqui sendo trabalhadas e isso eu vou trazer mais para vocês, vocês vão entender um pouco mais, talvez vocês se identifiquem também, mas eu tinha muitas camadas e tenho ainda para trabalhar, e aí eu estava com muito medo de voltar. Eu pedi ajuda, terapias, então a Camila, se vocês viram o segundo episódio do podcast, a Camila, terapeuta, me ajudou também com isso. Tem uma outra Camila, na verdade, consultora de marketing, de comunicação, que também me ajudou a organizar, a tirar mesmo do papel toda essa parte digital, de comunicação e tal. Eu ainda vou trazer a Camila aqui para conversar um pouco com a gente também. Mas eu precisei de ajuda, justamente para dar esse pontapé inicial. E aí, quando eu dou esse pontapé, eu falo: "Tá, mas não sei se eu quero fazer isso mesmo que eu tô fazendo". Mas tudo bem, né, por um lado eu fiquei um pouco, não sei se frustrada, mas eu acho que eu me cobrei bastante, né, eu me cobro bastante. E eu sou bem autoexigente, assim. Então eu comecei a me cobrar, falar assim: "Poxa, mas agora que você voltou para o digital, você tá querendo mudar. Mudar o quê? Pra quê? Como, né? A essa altura do campeonato". Mas aí eu comecei a pensar: "Por que não?". Né, não sei para que caminho eu tô indo, assim, sinceramente falando, eu não sei como é que vão ser as coisas, mas eu sinto que se eu não colocar pra fora tudo que tá acontecendo aqui dentro, eu vou implodir alguma hora. Isso não vai dar muito certo, mas eu acho que quanto mais eu falar sobre o assunto, talvez eu me conecte mais com as pessoas e mais possibilidades podem se abrir para mim, e essas possibilidades e essas pessoas podem me ajudar a entender essa transição que está ocorrendo agora, sabe? E é o que eu estou sentindo já que está acontecendo. Então, com mais pessoas, quanto mais pessoas eu converso, mais fica claro que tem alguma coisa acontecendo e que realmente eu preciso trabalhar um pouco mais isso. E aí eu, assim, parece um pouco confuso, eu peço até desculpas, que parece que tem muita coisa acontecendo e realmente tem, mas eu simplesmente sentei aqui, abri a câmera e comecei a falar. E eu acho que eu queria um pouco dessa espontaneidade, sabe? Por mais que o Instagram seja uma grande possibilidade, uma grande ferramenta para trabalho, e eu como capricorniana, né, um sol em Capricórnio, eu separo muito as coisas. Então, assim, eu tenho um Instagram profissional e eu tenho um Instagram pessoal. E eu separo muito bem essas coisas, porque para mim é tipo, gente, não, mas profissional é profissional, então eu só posso falar sobre trabalho, né? E acho que as coisas se misturam um pouco hoje em dia, né? Então eu tenho que trabalhar um pouco isso, mas ainda assim eu sinto um pouco dessa falta dessa espontaneidade, da minha espontaneidade no Instagram. Então aqui, talvez até por elaborar mais, e eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de ser objetiva. Eu tenho a noção disso, assim, eu tenho dificuldade de ser objetiva nas coisas, tipo, é isso e pronto. Não, se eu vou perguntar alguma coisa, eu não consigo perguntar numa frase só que tenha, sei lá, 3 palavras, não consigo. Então acho que é muito também do que está acontecendo na minha cabeça, muito do que eu absorvi e vivi nos últimos anos e que eu não compartilhei com as pessoas. Não compartilhei com muita gente. Na verdade, eu compartilhei sim, com pessoas, com amigas, com família, assim, que realmente puderam me ajudar e foram minha rede de apoio nesse momento. Mas tem muita coisa que eu gostaria de compartilhar e trazer para o mundo, sabe? E aí, talvez, em algum momento eu fique mais objetiva, não sei, mas eu fico aqui elaborando muita coisa e talvez fique um pouco confuso. Por isso que eu peço desculpas aí, se ficar um pouco incoerente alguma
alguma coisa ou seja um monte de assunto aqui que eu vou falando, mas é isso, papo de amiga, sabe como é? Então, é isso. Se você é minha amiga, me conhece, você sabe que o nosso papo é assim, né, o nosso papo que começa com, sei lá: "Oi, tudo bem?", passa por um café, passa por, uma alegria, uma tristeza, um choro, uma risada e de repente a gente sai, fala dá um abraço e fala: "Foi a melhor coisa da do mundo que a gente poderia ter feito nesse momento pra gente", sabe como é? Então, é isso que eu queria, assim, eu queria poder abrir esse espaço também para que a gente possa ter essas trocas aqui, sabe. E eu queria saber se você gostou desse formato, se você tem algum assunto que você gostaria que a gente conversasse por aqui. Os podcasts vão continuar com as convidadas, é só na verdade um projeto à parte, digamos assim. Deu vontade, não sei se eu vou fazer isso com uma certa frequência, eu não sei se eu vou conseguir me comprometer com vocês com essa frequência, mas eu senti de fazer, e é isso, tá. Se de repente eu não conseguir fazer mais, eu aviso vocês, me acompanhem nas redes, eu vou deixar aqui o meu Instagram, as minhas redes, na verdade, são basicamente todas as mesmas. Eu não uso muitas, porque senão eu não sei lidar com tudo isso, não consigo, é muita energia, é muita demanda, então eu tenho que, ser um pouco mais sucinta nessa parte eu consigo ser um pouco mais objetiva. Então, enfim, me sigam nas redes, conversem comigo por DM, mensagem, comentários, enfim, fique à vontade. A gente conversa um pouco mais sobre isso, tragam assuntos, sugestões, enfim, eu deixo aqui esse espaço aberto para a gente poder conversar também. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Beijos. Tchau.